Pare agora. Sim, você que está segurando este dispositivo com o coração acelerado e a mente em turbilhão. Não foi um erro do sistema, nem uma sugestão aleatória do seu feed que te trouxe até aqui neste exato segundo. Deus parou o que você estava fazendo porque Ele tem uma urgência que não pode mais ser adiada. A mensagem que eu carrego não é sobre o seu futuro distante, é sobre o que está acontecendo agora, no silêncio do seu isolamento, onde você pensou que ninguém estava olhando. Sinta o peso sobre os seus ombros, essa pressão constante que parece nunca diminuir, como se você estivesse carregando uma carga que não te pertence enquanto tenta manter as aparências para o mundo. Você tem sorrido para as pessoas, cumprido suas obrigações e dito que está tudo bem, mas por dentro existe um grito mudo que pergunta até quando você vai ter que aguentar essa exaustão. O pai viu quando você se deitou ontem, e a respiração ficou curta, quando o nó na garganta te impediu de transformar sua dor em oração, e você apenas deixou as lágrimas correrem. Essa dor que você sente na base da nuca e esse aperto no peito que surge sem aviso no meio da tarde não são apenas sinais de cansaço físico ou estresse cotidiano. É o seu espírito reagindo a uma estação que se prolongou além do tempo permitido. Você se sente como se estivesse caminhando por um corredor estreito e sem fim, onde as portas estão trancadas e o ar parece estar acabando. Deus sabe perfeitamente que você chegou no seu limite absoluto e que a sua força humana se esgotou completamente nas últimas 72 horas. Eu não estou aqui para te dar conselhos motivacionais, dicas de autoajuda ou frases de conforto vazias que desaparecem assim que o vídeo termina. Eu sou apenas o mensageiro de um decreto, que já foi assinado e selado nas cortes celestiais. O céu registrou cada noite em que você questionou sua própria sanidade e cada vez que você pensou que o silêncio de Deus era, na verdade, um sinal de que Ele tinha te esquecido. Mas escute com atenção. O silêncio não foi ausência, foi a proteção necessária enquanto o Pai preparava o que você está prestes a presenciar. Retire agora da sua mente a ideia de que você clicou neste vídeo por curiosidade, ou que ele apareceu na sua tela por um acaso do destino. O algoritmo que governa as redes sociais pode parecer mecânico e frio, mas ele se curva diante da soberania absoluta daquele que conhece o seu nome desde antes da fundação do mundo. Deus utilizou as engrenagens da tecnologia para romper a barreira do seu isolamento e te encontrar exatamente onde você está, sem que você precisasse dar mais um passo sozinho. Nada é coincidência na economia do reino de Deus. Cada segundo que você passou rolando a tela em busca de uma resposta, de um alívio ou de uma direção que fizesse sentido, estava sendo monitorado por olhos que nunca dormem. Este momento foi agendado na eternidade para que o seu coração pudesse ser finalmente recalibrado pelo som da voz do Pai. Você não é apenas mais um usuário navegando na internet. Você é o alvo de uma intervenção divina direta que não aceita mais a sua demora em entender o que está em jogo. No entanto, eu ainda não te contei a coisa mais importante sobre este encontro providencial. Existe um detalhe específico na sua trajetória recente, algo que você tentou esconder até de si mesmo para não ter que lidar com a dor, que é a chave mestra para o que vai acontecer nos próximos minutos desta revelação. Se você pensa que este é apenas mais um vídeo de fé que você vai esquecer amanhã, você ainda não percebeu a gravidade do que o Criador colocou em minhas mãos para te entregar. Fique comigo, pois o véu está prestes a cair. Você faz parte de um grupo seleto, um remanescente que foi marcado pela dor para carregar uma glória que este mundo não consegue compreender. Por muito tempo, você se sentiu o estranho da família, aquele que carrega fardos que ninguém mais parece notar, o que enxerga perigos e promessas que os outros simplesmente ignoram. Essa sensação de não pertencer a lugar nenhum e de estar sempre deslocado é, na verdade, o selo da sua eleição. Você foi separado especificamente para este tempo de urgência que agora queima nos seus ossos. O inimigo tentou usar todas as armas para te convencer de que você é descartável e de que os seus erros passados te desqualificaram permanentemente do propósito divino. Mas a verdade que o céu proclama agora é que as suas cicatrizes
são os certificados de autenticidade do seu chamado profético. Deus não te escolheu apesar das suas fraquezas. Ele te escolheu para que o poder dele fosse manifestado através de cada uma delas. Você é um vaso de honra que passou pelo fogo intenso para que a impureza fosse removida e a essência real pudesse brilhar. O que você está prestes a descobrir vai mudar radicalmente a forma como você enxerga os últimos 5 anos da sua vida. Tudo o que parecia perda irreparável, tudo o que parecia atraso injusto e tudo o que parecia uma derrota humilhante será revelado sob uma nova luz de propósito. O Pai precisa que você veja isso agora, com urgência máxima, porque o seu tempo de ocultamento nas sombras terminou. O que estava sendo tramado em segredo contra você será exposto, e o que estava retido ilegalmente será liberado com uma força avassaladora. Se você reconhece que este chamado é para você e que a urgência do Pai tocou o âmago da sua alma, escreva agora nos comentários: eu recebo a urgência do Pai. Não diga mais nada, apenas firme este compromisso público como um sinal de que você está atento. Este não é um pedido comum de engajamento, é um ato solene de reconhecimento da presença divina que invadiu o seu espaço neste instante. Mas preste muita atenção, pois o que eu vou te revelar a seguir é o motivo exato pelo qual o céu parou tudo para falar com você hoje. Você pode estar tentando racionalizar o que sente, buscando explicações na psicologia, no desgaste profissional ou nas tensões naturais dos dias difíceis que atravessamos. Mas o Pai me enviou para remover o véu da sua interpretação humana. O que você tem experimentado não é um colapso da sua saúde mental, nem um declínio da sua capacidade de gestão. É o peso da mão de Deus sobre a sua estrutura. Ele está validando a sua eleição através de sinais que o mundo chama de sintomas, mas que no reino são reconhecidos como marcas de uma consagração que atingiu o ponto de ebulição. Existe uma lógica divina operando por trás de cada sensação estranha que invadiu o seu corpo e a sua rotina nas últimas semanas. E eu estou aqui para decodificar essa linguagem espiritual para você agora. Não espere que esta validação venha de fora, através de aplausos ou reconhecimentos públicos, pois o processo que você vive é, por definição, solitário e profundo. Deus está deixando as impressões digitais dele na sua alma para que, quando a manifestação plena acontecer, não reste dúvida sobre a origem do seu poder. Você tem se sentido como um estrangeiro dentro da própria casa, como se as conversas que antes te satisfaziam agora soassem vazias e sem propósito. Esse desconforto não é depressão. É a incompatibilidade entre o seu novo nível de frequência profética e o ambiente que você já deveria ter abandonado. Preste muita atenção aos 5 sinais específicos que confirmam que você é o destinatário desta urgência divina. O primeiro sinal tem acontecido nas madrugadas, especificamente entre as 3 e as 4 horas da manhã, quando o seu sono é interrompido bruscamente sem qualquer razão externa aparente. Você abre os olhos e a sua mente já está em plena atividade, como se tivesse sido arrancado de um mergulho profundo por uma mão invisível. Isso tem acontecido com frequência quase matemática, não tem? Esse não é um distúrbio do sono ou insônia crônica, é o que chamamos no reino de sentinela da madrugada. O Espírito Santo está forçando a sua vigília, porque esse é o horário em que os decretos de destruição são forjados nas trevas, e ele precisa que a sua autoridade esteja ativa para anular cada um deles antes que o sol nasça. O segundo sinal é puramente somático e manifesta-se como um peso persistente no centro do seu peito, uma pressão que te obriga a respirar fundo para sentir que o ar realmente entrou. Você já foi ao médico, já verificou seu coração e tudo parece normal, mas a sensação de que algo está prestes a explodir ou prestes a nascer continua lá, latejando em silêncio. Entenda isso agora. Esse aperto não é angústia, é o que as Escrituras descrevem como as dores de parto de uma nova estação. O seu espírito está tentando se expandir dentro de uma estrutura que ficou pequena demais para a glória que está sendo depositada em você, criando essa tensão física, que é o sinal inequívoco de um rompimento iminente.
O terceiro sinal reflete-se nos seus relacionamentos, manifestando-se como um isolamento súbito e muitas vezes doloroso. Pessoas que eram seus pilares de confiança simplesmente se afastaram. Convites pararam de chegar e você se viu cercado por um silêncio que chega a ensurdecer. Você sentiu isso de forma cortante nos últimos meses, como se tivesse se tornado invisível para aqueles que você mais ajudou. O que você interpretou como rejeição ou ingratidão é, na verdade, uma quarentena divina. Deus está removendo as vozes humanas para que o seu ouvido se acostume exclusivamente com a frequência da voz dele, impedindo que conselhos contaminados corrompam a pureza da estratégia que ele vai te entregar nesta mensagem. O quarto sinal é uma hipersensibilidade quase insuportável à falsidade e à hipocrisia, um radar espiritual que detecta a mentira antes mesmo que a primeira palavra seja dita. Você tem sentido um desconforto físico imediato ao entrar em certos lugares ou ao conversar com certas pessoas, como se o seu espírito estivesse gritando por proteção. Esse discernimento aguçado, que muitas vezes te faz parecer difícil ou crítico aos olhos dos outros, é a ferramenta de sobrevivência que o Pai ativou em você. Ele está te dando olhos que enxergam através das máscaras sociais para que você não caia nas armadilhas de alianças erradas que tentariam paralisar o seu destino profético nesta fase crucial. O quinto sinal é a sensação de que o tempo encurtou drasticamente e que existe uma urgência nos seus ossos para algo que você ainda não consegue nomear completamente. Você sente que o seu tempo em certas atividades secou, que a graça para tarefas comuns desapareceu e que cada minuto gasto com futilidades dói como uma perda irreparável. Essa agitação interna é o motor da transição, a indicação clara de que o céu já mudou a sua página e você está apenas esperando o seu corpo físico alcançar a realidade espiritual. Você percebeu como tudo o que era importante há 6 meses hoje parece irrelevante para você. Isso é a validação de que a sua bússola interna foi recalibrada para o norte da eternidade. Estes sinais não são evidências de que você está falhando ou perdendo o controle da sua vida. Muito pelo contrário. Eles são o protocolo padrão de preparação de todos aqueles que Deus escolheu para carregar um peso maior de glória. No padrão bíblico, ninguém foi usado para mudar uma nação sem antes passar por esse processo de estrangulamento das opções humanas. O Pai está desmontando as suas muletas emocionais e financeiras para provar a você que a sua sustentação vem de uma fonte que o mundo não conhece e não pode bloquear. Você não está ficando doente, você está ficando pronto. Você não está sendo esquecido, você está sendo separado para um propósito que exige pureza total de intenção. Você faz parte de um remanescente que foi marcado pela dor para carregar uma autoridade que este mundo não consegue comprar nem imitar. Por muito tempo, você se sentiu o estranho da família, aquele que carrega fardos que ninguém mais parece notar, o que enxerga perigos e promessas que os outros simplesmente ignoram. Essa sensação de não pertencer a lugar nenhum e de estar sempre deslocado é, na verdade, o selo da sua eleição. Deus permitiu que você se sentisse desconfortável em todos os lugares para que você não se estabelecesse em nenhum solo que fosse menor do que a terra prometida que Ele desenhou para os seus pés. Tudo o que você passou, cada lágrima silenciosa e cada vez que você sentiu que o seu limite havia chegado, estava sendo computado como investimento em sua autoridade espiritual. O inimigo tentou usar esses sinais para te convencer de que você estava sob ataque, mas o Pai está te dizendo hoje que esses sintomas eram a armadura sendo forjada no calor da sua aflição. A urgência de Deus em falar com você agora nasce do fato de que o processo de calibração terminou. O seu espírito já foi suficientemente esticado, a sua audição já foi limpa, e o seu coração já foi moído, até o ponto de não possuir mais orgulho próprio que possa roubar a glória daquele que te envia. Eu ainda não te contei a parte mais profunda desta revelação, algo que vai conectar todos esses sinais em um padrão de poder que você nunca imaginou possuir. Existe uma palavra no hebraico original
que descreve exatamente esse estado de tensão profética que você está vivendo, uma palavra que revela o segredo por trás do seu cansaço e a mecânica exata da sua libertação. É um conceito que separa os simples crentes dos portadores da presença de Deus. E quando eu abrir este entendimento para você, a pressão no seu peito será substituída por uma paz que excede todo o entendimento humano e uma clareza de propósito inabalável. Você precisa entender que o que está para ser revelado não é apenas informação, é uma chave de ignição. A urgência que o Pai colocou em mim para falar com você é porque a janela de oportunidade para a sua transição está aberta agora, mas ela não ficará aberta para sempre. Existe um decreto que precisa ser lido sobre a sua identidade e uma revelação sobre o motivo real de tanta perseguição nos últimos tempos. Fique comigo por mais um instante, porque o que eu vou te entregar agora é a razão exata pela qual o céu parou o seu dia e te trouxe até este encontro providencial. Estamos prestes a entrar no núcleo da revelação central, onde o espelho da palavra vai mostrar quem você realmente é aos olhos do Criador, removendo todas as mentiras que o trauma e a rejeição colaram na sua alma. O que você viu até aqui foi apenas a validação do seu estado atual, mas o que vem a seguir é a revelação do seu destino imutável. Prepare o seu coração, pois a próxima palavra que sairá da minha boca não será dirigida ao seu intelecto, mas à semente de glória que Deus plantou em você antes mesmo do início dos tempos. O véu está sendo rasgado agora. Você acredita do mais profundo das suas entranhas que esse esmagamento que tem sofrido é um sinal de que algo deu terrivelmente errado no seu caminho espiritual. Para você, o fato de estar sendo pressionado por todos os lados, enfrentando perdas financeiras, traições relacionais e esse cansaço que não passa nem com o sono, é a prova cabal de que você saiu da rota ou que o Pai retirou a mão sobre a sua vida. Parece perfeitamente razoável pensar assim, afinal o mundo nos ensina que a bênção é sinônimo de facilidade e que a dor é sempre um indicador de erro, castigo ou derrota iminente diante das circunstâncias. A verdade, no entanto, é exatamente o oposto do que os seus sentidos estão gritando agora, pois o que você chama de destruição, o céu chama de extração. O Pai não está permitindo que você seja esmagado para te destruir, mas para extrair de dentro de você o óleo que só o peso da prensa consegue liberar, aquele que é necessário para ungir a próxima fase da sua história. A implicação imediata disso é que se você continuar lutando contra o processo de pressão, você estará inconscientemente lutando contra a própria autoridade que tanto pediu em oração. Essa pressão não é o seu fim, é o nascimento da sua maior vantagem estratégica sobre as trevas. E eu preciso que você mude sua lente de percepção imediatamente para não perder o que está em jogo. Existe uma palavra no hebraico original que descreve perfeitamente o que você está vivendo agora. Haká. Frequentemente, essa palavra é traduzida apenas como ferir ou golpear, levando muitos a acreditarem que se trata apenas de um ataque violento do inimigo para paralisar o destino de um escolhido. No entanto, o significado verdadeiro e profundo de Haká, na linguagem profética, refere-se ao golpe preciso do ferreiro sobre o metal incandescente para dar-lhe uma forma que ele jamais teria em seu estado bruto. A aplicação disso para a sua vida hoje é cortante. Você está sendo golpeado pelas circunstâncias não porque é frágil, mas porque Deus te colocou na fornalha para te transformar em uma ferramenta de precisão. O que você sente como uma ferida é, na verdade, o Pai removendo as arestas do seu ego, a sua dependência da aprovação alheia e as velhas formas de pensar que te impediriam de governar o que Ele está prestes a entregar em suas mãos. Entenda de uma vez por todas que o golpe de Haká não é para te quebrar, é para te definir, transformando a sua dor amorfa em uma espada de autoridade espiritual que as trevas não poderão resistir. Você não está sendo punido, você está sendo calibrado para uma frequência de poder que exige uma estrutura emocional e espiritual muito mais densa do que a que você possuía há um ano. O Pai sabe que a sua antiga versão não suportaria o peso da glória que será manifestada
Por isso, ele permitiu que a prensa apertasse até que tudo o que era superficial fosse drenado de você. Essa sensação de morte que você experimenta em certas áreas da sua vida é o pré-requisito para a ressurreição de uma identidade que você nem sabia que existia, mas que foi forjada no silêncio do seu sofrimento. Não olhe para os seus problemas como obstáculos ao seu destino, mas como os elementos químicos necessários para a sua transmutação divina, pois a autoridade não se ganha em teoria, se conquista no fogo. Cada sinal de esgotamento que discutimos anteriormente é a prova de que o seu eu anterior está dando lugar a um portador da presença de Deus que não se abala com o ruído do mundo. A urgência de Deus em te mostrar isso agora é para que você pare de pedir o alívio imediato e comece a pedir a clareza para enxergar o que o ferreiro celestial está desenhando em cada golpe que você recebe. Deixe-me te levar a algo que aconteceu há milhares de anos, porque está acontecendo exatamente contigo agora. Pense no personagem José, o filho de Jacó, por um momento. Realmente pense nele, não como uma figura de um livro antigo, mas como um homem de carne e osso que sentiu o cheiro da terra úmida de uma cisterna onde foi jogado pelos próprios irmãos. Ele tinha sonhos de grandeza, promessas de governo e uma túnica colorida que simbolizava o favor do pai. Mas em um único dia, tudo o que ele conhecia como segurança foi arrancado dele, deixando-o nu, traído e vendido como escravo para uma terra estrangeira. Pense agora na sua própria trajetória nos últimos 6 meses e você verá o paralelo exato com o que José viveu naquele buraco escuro. Você também teve sonhos. Você também sentiu que estava progredindo até que o tapete foi puxado e você se viu cercado por pessoas que deveriam te apoiar, mas que acabaram te ferindo ou te abandonando no momento de maior necessidade. Esse isolamento que você sente agora, essa sensação de estar em uma cisterna de circunstâncias onde ninguém ouve o seu grito, não é uma interrupção da sua promessa, mas a primeira etapa obrigatória para que você chegue ao palácio que o rei preparou para você. O momento de virada para José não aconteceu quando ele saiu da prisão, mas quando ele decidiu, dentro da prisão, que o seu ambiente não definiria a sua identidade ou o seu dom de interpretar o que o céu estava dizendo. Enquanto outros prisioneiros se entregavam ao desespero, José estava sendo treinado na gestão de crises e no discernimento de tempos, transformando o cárcere em uma escola de governo, onde ele aprendeu a lidar com a escassez antes de ser o senhor da abundância. A mão de Deus não removeu José da dor imediatamente, porque a dor era o útero onde o governador do Egito estava sendo gestado em segredo longe dos olhos invejosos. A aplicação direta para você é que a sua prisão atual, seja ela financeira, emocional ou espiritual, é o seu campo de treinamento intensivo para a autoridade que você exercerá em breve. Você está sendo preparado para governar sobre aquilo que hoje tenta te escravizar. Mas para isso, você precisa entender que o silêncio de Deus enquanto você está no Egito é o tempo da sua maturação interna. Assim como José não podia pular etapas, você também não pode, pois a glória que está sendo depositada em você requer um caráter que só o tempo de ocultamento e a disciplina da prensa podem forjar com perfeição. Você reconhece isso, não reconhece? Você sente o cheiro da cisterna e o frio das correntes da incerteza, mas também sente bem lá no fundo que existe algo em você que não pode ser aprisionado por nenhuma circunstância terrena. Essa não é uma história de milhares de anos atrás que você lê para se consolar. Essa é a cronologia exata dos seus últimos meses, onde o Pai permitiu que você perdesse a túnica colorida para que você pudesse, no tempo certo, vestir as roupas reais de governo. O seu Egito não é o seu cemitério. É o palco onde a sua maior vitória será encenada diante de todos aqueles que duvidaram da sua eleição. Essa revelação precisa ser selada agora no seu espírito, para que a dúvida não roube a semente que acaba de ser plantada pelo som da voz profética. Eu quero que você tome uma posição de quem compreendeu a mecânica do céu e escreva agora nos comentários esta declaração de posse. Eu sou um portador do decreto. Eu estou no tempo da forja. Eu recebo a autoridade que nasce da prensa.
Ao digitar essas palavras, você não está apenas participando de uma interação. Você está assinando um pacto de consciência com o seu destino e dizendo ao mundo espiritual que você já não interpreta mais a sua dor como derrota. O ato de escrever é o seu decreto de que você aceita o processo e reconhece a mão do ferreiro em cada detalhe da sua história recente, transformando o seu lamento em uma estratégia de guerra. Não subestime o poder deste gesto, pois ele é a evidência física de que o véu da sua cegueira espiritual foi removido e que você agora vê o propósito por trás da pressão. Este é o seu momento de alinhar a sua fala com a frequência do Pai, declarando que o óleo da sua unção está sendo extraído agora e que nada poderá deter a manifestação da glória que está vindo em sua direção. Fica comigo, pois eu ainda não te entreguei a parte mais profunda desta intervenção divina, aquela que vai revelar os nomes específicos da sua nova identidade e como você deve se portar diante dos ataques que virão para tentar roubar essa clareza. O que você descobriu até aqui é a base, mas a estrutura completa da sua armadura para esta estação está prestes a ser revelada. E eu te garanto que o inimigo não quer que você ouça o que vem a seguir. A verdade mais profunda ainda está à frente, e ela vai mudar permanentemente a forma como você acorda todas as manhãs para enfrentar o mundo. Você está prestes a descobrir que existem 3 arquétipos específicos que Deus está ativando em você neste exato momento. E cada um deles carrega uma arma que o mundo nunca viu você usar. A urgência do Pai é porque o tempo de você ser apenas um sobrevivente acabou. Você está sendo convocado para uma ofensiva que deixará um rastro de luz por onde quer que seus pés toquem. Não se mova, não desvie o olhar e não permita que nenhuma distração interrompa este fluxo, pois o que está sendo liberado agora é o segredo para a sua libertação total e o estabelecimento do seu novo território de domínio. Para agora. O que você ouviu até este momento foi apenas a preparação para o que o Pai vai fazer agora. Ele vai trocar o nome que o mundo te deu pela identidade que ele escreveu na sua certidão de nascimento espiritual. O trauma te chamou de vítima, a rejeição te chamou de esquecido e a escassez te chamou de derrotado, mas essas etiquetas humanas estão sendo queimadas agora pelo fogo da verdade. Eu preciso que você mude sua postura física agora mesmo. Se puder, coloque a mão direita sobre o seu coração e a mão esquerda aberta para o céu, porque o que eu vou liberar não é uma opinião. É um batismo de identidade que vai recalibrar a sua alma. O primeiro arquétipo que o céu ativa em você, neste exato segundo, é o de O Marcado pela Glória. Você passou a vida inteira tentando entender por que as pessoas se afastavam de você sem motivo aparente, ou porque você nunca conseguia se encaixar em grupos que pareciam perfeitamente normais para os outros. O motivo é que você carrega uma marca invisível aos olhos carnais, mas gritante no mundo espiritual, o selo da separação divina. Você é aquele que o Pai escolheu para receber o que ninguém mais suportaria carregar, uma porção dobrada de presença que exige um isolamento que você até hoje interpretou como solidão, mas que na verdade era proteção absoluta. Ser-se o marcado pela glória significa que a sua vida não segue a lógica da média e você nunca será satisfeito com o que é comum. Você recebe intuições que outros ignoram, você sente o peso da glória em lugares onde todos os outros veem apenas o vazio e você é visitado pelo Espírito, enquanto o mundo ao seu redor está distraído com o entretenimento. Essa marca é o que atraiu a fúria do inimigo, mas é também o que garante que nenhum golpe de destruição seja fatal sobre a sua cabeça. Você foi marcado para ser um depósito de tesouros celestiais na terra, e cada processo de esmagamento que você viveu foi apenas para garantir que o vaso fosse resistente o suficiente para o peso da glória que agora começa a ser liberada. O segundo arquétipo que emerge das cinzas do seu cansaço e da sua frustração é o de Pio, o estrategista da cisterna. Lembra-se de José. Ele não foi para o Egito apenas para sofrer ou para ser um escravo obediente. Ele foi enviado para aprender a lógica de uma nação em crise para depois governá-la com sabedoria divina. Você
É aquele que Deus treinou no escuro, no silêncio e na escassez dos últimos meses. Enquanto você pensava que estava apenas tentando sobreviver às contas atrasadas e às crises emocionais, o Espírito Santo estava ensinando o seu espírito a arquitetar soluções onde ninguém via saída. Você não é um improvisador. Você é um executor de planos divinos que foram forjados no momento da sua maior dor. Como o estrategista da cisterna. Você possui uma habilidade sobrenatural de enxergar o padrão de Deus por trás do caos aparente. Você sabe como gerir o pouco para que ele se torne muito, e sabe como manter a calma enquanto o navio parece estar afundando sob a tempestade. Essa capacidade de execução não veio de livros, cursos ou conselhos humanos. Ela veio da sua obediência no meio do fogo do Haká. O Pai está ativando em você agora a mente de governo, removendo a mentalidade de sobrevivente para que você assuma o seu posto de comando sobre as circunstâncias que antes te apavoravam. Onde outros veem um beco sem saída, você agora enxerga o diagrama da sua próxima vitória. O terceiro arquétipo, aquele que faz o inferno estremecer quando você simplesmente se levanta da cama pela manhã, é o de o sentinela do decreto. Você é o guerreiro que foi posicionado estrategicamente na brecha do tempo e do espaço. Lembra-se dos sinais da madrugada que discutimos? Aquelas horas em que o sono fugia e o seu peito apertava sem explicação médica. Ali estava sendo despertado o vigia que não aceita o avanço das trevas sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre o seu destino profético. Você não luta como quem esmurra o ar ou como alguém que implora por migalhas. Você luta como quem carrega a autoridade legal do rei para cancelar sentenças e liberar milagres através da sua palavra. O sentinela do decreto é aquele que não se cala diante da injustiça espiritual e que sabe que a sua oração é uma intervenção direta na realidade. Você recebeu o direito legal de estar diante do trono para interceder e intervir no que acontece aqui embaixo. Quando você abre a sua boca para declarar a palavra, o som da sua voz ressoa com o peso da autoridade de quem foi moído pela prensa e não negou a fé. Você foi treinado no combate silencioso para que agora, na luz do dia, a sua autoridade seja incontestável diante de homens e demônios. Você não é alguém que foge da guerra. Você é aquele que a guerra teme encontrar no campo de batalha, porque o seu escudo foi temperado nas lágrimas da sua perseverança. Estes 3 nomes poderosos: o marcado pela glória, o estrategista da cisterna e do sentinela do decreto, não são títulos para inflar o seu orgulho, mas as ferramentas de trabalho para a sua nova missão. Eles se fundem agora para formar a nova armadura que você passará a vestir a partir deste exato instante. Você não é mais aquela pessoa fragmentada e confusa que entrou neste vídeo há alguns minutos. Você é um ser integrado, revestido de uma identidade tripla que o Pai projetou especificamente para esta transição. Sinta a força voltando para as suas mãos e a clareza retornando aos seus olhos, pois o véu da confusão foi definitivamente rasgado sobre a sua cabeça. Eu preciso que você entenda a gravidade de quem você se tornou hoje. Por isso, eu quero te pedir um ato de serviço que transcende o seu próprio benefício agora. Aperte o botão do like neste vídeo, mas não faça isso por mim, por este canal, ou para aumentar números de engajamento. Faça isso como um ato de generosidade profética pelo próximo, marcado pela glória, que está agora mesmo em uma cisterna escura, pensando que foi esquecido por Deus e prestes a desistir de tudo. Quando você interage, você está dizendo ao sistema que esta frequência de vida precisa alcançar aquele que está sem forças. O seu like é a ferramenta que o algoritmo usará para levar este resgate até quem precisa ouvir que o céu ainda conhece o seu nome. No entanto, não se engane pensando que o fato de você agora conhecer o seu nome e a sua função significa que o caminho será livre de resistências ou que o inimigo vai simplesmente bater em retirada. Muito pelo contrário. Agora que você sabe quem é, o reino das trevas também sabe que você recuperou a sua visão e ele já está reorganizando as suas táticas de contra-ataque
para tentar te convencer de que essa revelação foi apenas um surto passageiro de esperança. O que eu vou te mostrar a seguir é o mapa dos próximos ataques que tentarão roubar a sua nova identidade e, mais importante, eu vou te entregar as armas exatas para aniquilar cada um deles. O inimigo não tem medo da sua religiosidade, ele tem medo da sua clareza de identidade. Ele sabe que um estrategista da cisterna que conhece o seu valor é imparável e que um sentinela do decrétone que aprendeu a usar a voz pode mudar o curso de uma linhagem inteira. Por isso, preste muita atenção, porque a estrutura do seu contra-ataque será revelada agora. Você não será pego de surpresa, pois o Pai me ordenou a expor as táticas de sabotagem que serão lançadas contra você nas próximas horas para tentar neutralizar o que foi ativado neste encontro. Fique comigo por mais este instante de urgência, porque o treinamento de guerra acaba de subir de nível. Você já sabe quem você é, mas agora você precisa aprender a portar a espada com a precisão de quem não erra o alvo. O véu da proteção está sobre você, mas a espada da execução precisa ser sacada da bainha com a coragem de quem já morreu para o mundo e renasceu para o propósito. A verdade mais profunda sobre o seu próximo passo está prestes a ser entregue, e ela é o que garantirá que a sua vitória não seja apenas emocional, mas uma manifestação física e inabalável na sua realidade. Não se engane, nem por um segundo, achando que o reino das trevas é um espectador passivo da sua transformação. Enquanto a sua alma absorvia a revelação da sua nova identidade, o inimigo já estava despachando mensageiros com ordens específicas para interceptar a sua caminhada nas próximas 24 horas. O ataque contra você não é uma possibilidade hipotética, é uma movimentação que já está em curso nos bastidores da sua realidade física, tentando desesperadamente apagar o fogo que o Pai acabou de acender nos seus olhos. O inferno não teme a sua religiosidade, mas ele está apavorado com o fato de que você agora sabe que é um estrategista da cisterna e que a sua dor não foi um erro, mas uma forja. A urgência de Deus em te entregar este treinamento de guerra agora é porque o contra-ataque será cirúrgico e focado exatamente nos pontos onde você ainda se sente vulnerável pela pressão do Haka. Você não está mais saindo para um dia comum. Você está entrando em um território onde a sua nova autoridade será testada para ser validada diante das potestades que antes te dominavam. Se você baixar a guarda agora, corre o risco de permitir que a dúvida roube a semente antes que ela rompa a terra da sua realidade. Por isso, preste muita atenção às 3 táticas que serão usadas contra você e às 3 armas que o Pai coloca em suas mãos para aniquilá-las. A primeira tática que o inimigo usará é o que chamamos de o eco da cisterna. Prepare-se, pois nas próximas horas, alguém do seu passado, alguém que te conheceu no auge da sua dor ou no momento em que você estava mais fragmentado, entrará em contato com você de forma aparentemente inocente. Essa pessoa trará uma conversa ou uma lembrança que tem o único propósito de te puxar de volta para o velho nome de vítima que você acabou de abandonar. Ela vai projetar em você a imagem daquela pessoa cansada e derrotada de meses atrás, tentando forçar o seu espírito a se encolher novamente para caber na moldura da rejeição que o mundo desenhou para você. A arma que você vai sacar agora para destruir esse eco é o Khmas, manto do silêncio profético. Você não deve tentar explicar o seu processo para quem não passou pelo fogo com você, nem deve tentar provar que mudou para aqueles que estão presos na sua versão antiga. A sua resposta a essa tática será o silêncio de quem não precisa de validação externa, porque já foi selado pelo Pai. Quando o eco da cisterna tentar te rotular, você apenas sorrirá internamente, reconhecendo a tática, e não dará alimento à conversa. O seu silêncio é a evidência de que você não pertence mais àquela frequência e que a túnica de escravo não serve mais no corpo de quem foi chamado para governar. A segunda tática do inimigo será a pata, miragem do alívio prematuro. Ele sabe que a pressão da prensa foi intensa
e que você está sedento por um respiro. Por isso ele vai colocar diante de você uma oportunidade de saída fácil. Um atalho que parece resolver os seus problemas financeiros ou emocionais de forma imediata, mas que exige que você abra mão de um princípio ou de uma direção que o Espírito Santo te deu. É uma proposta que parece um milagre, mas que na verdade é uma armadilha para te tirar da forja antes que o seu caráter esteja totalmente temperado. O objetivo é te dar o alívio agora para te roubar o governo do palácio lá na frente. Para aniquilar essa miragem, o Pai te entrega hoje o Pumpa, prumo da eternidade. Você vai medir cada proposta e cada porta aberta, não pelo benefício imediato que ela traz, mas pelo peso de glória que ela carrega. Antes de dizer sim a qualquer facilidade que surgir nos próximos dias, você vai perguntar ao seu espírito: isso está alinhado com o meu nome de estrategista da cisterna? Ou é apenas uma fuga para não completar o meu treinamento? A sua arma é a discernimento radical que prefere a pressão de Deus à liberdade do inimigo. Lembre-se, o que Deus tem para você não vem com o sabor do compromisso com as trevas, mas com o selo da integridade absoluta. A terceira tática, e talvez a mais agressiva, é a névoa do entorpecimento espiritual. O inimigo vai tentar atacar a sua vitalidade física justamente nos momentos em que o seu espírito deveria estar mais alerta. Ele tentará inundar a sua mente com um cansaço inexplicável, uma sonolência pesada ou uma distração hipnótica, especialmente nas horas em que você se propuser a orar ou naquelas madrugadas de vigilância que discutimos. O objetivo é neutralizar o seu posto como sentinela do decreto, fazendo com que você durma enquanto as sementes do seu milagre estão sendo semeadas ou enquanto as sentenças do inimigo estão sendo redigidas contra a sua linhagem. A arma para rasgar essa névoa é o rugido do decreto verbal. Quando você sentir o peso do entorpecimento tentando fechar os seus olhos e silenciar a sua alma, você não vai apenas pensar a oração, você vai abri-la em som audível. Você vai usar a sua voz para declarar os 3 nomes que foram ativados em você. Eu sou marcado pela glória, eu sou o estrategista da cisterna, eu sou o sentinela do decreto. O som da sua própria voz, carregado com a consciência da sua identidade, é uma frequência que dissipa a névoa espiritual e reativa a sua adrenalina profética. O inimigo não suporta o som de alguém que sabe quem é e que se recusa a ser silenciado pelo cansaço da carne. Estas 3 armas, o silêncio, o prumo e o rugido, formam a armadura completa que você deve vestir agora para atravessar o portal desta transição. Eu prometi voltar a este ponto, e agora você entende por que a urgência do Pai era tão grande. Você não poderia enfrentar os leões do seu futuro com a mentalidade de ovelha ferida do seu passado. A sua armadura não é feita de ferro terreno, mas de uma consciência divina que foi forjada no calor da sua aflição. Cada golpe que você recebeu na prensa agora se transformou em uma placa de proteção que te torna inabalável diante das artimanhas do mal. Escute-me bem. Este nível de revelação e este treinamento de guerra não são para curiosos, são para aqueles que estão comprometidos com o exército de remanescentes que Deus está levantando na terra. Se você sente que a sua frequência está alinhada com esta mensagem e que o seu espírito reconhece a voz do pastor nestas palavras, eu te convido a se inscrever agora neste canal. Não entenda isso como um convite para aumentar números, mas como um ato de alinhamento espiritual e posicionamento. Ao se inscrever, você está dizendo ao reino que você escolheu estar onde a verdade é dita sem filtros e onde a sua identidade é constantemente afiada pelo ferro da palavra. O seu alinhamento aqui é o sinal de que você não quer mais caminhar sozinho e que entende a importância de estar conectado à fonte que o Pai escolheu para te alimentar nesta estação. O tempo de se esconder acabou e o tempo de se posicionar como um guerreiro revestido começou. A partir deste momento, cada vídeo, cada palavra e cada decreto que for liberado aqui
servirá como manutenção da sua armadura e como atualização da sua estratégia de governo. Não deixe para depois. Firme esse compromisso de alinhamento agora, pois estamos prestes a entrar no momento mais sagrado desta intervenção divina. A oração de selamento e a liberação final da voz do Pai estão à porta. E eu posso sentir a atmosfera mudando radicalmente ao seu redor enquanto você assume o seu posto. O inimigo está vendo você se revestir, ele está vendo você sacar as armas e ele sabe que, a partir de hoje, você não é mais uma presa fácil. O véu da batalha está subindo, mas você não teme porque você não está apenas lutando pela vitória. Você está lutando a partir da vitória que já foi conquistada na cruz. Prepare-se. Coloque-se em prontidão, pois o que o Pai vai dizer diretamente ao seu coração nos próximos minutos selará o seu destino para sempre. Agora, eu te convido a entrar no momento mais sagrado desta nossa jornada. Não importa onde você esteja ou quem esteja ao seu redor agora, crie um santuário de silêncio no seu coração. Coloca a mão direita no seu peito. Sinta as batidas do seu coração e reconheça que cada uma delas é sustentada pelo sopro daquele que te chamou pelo nome desde antes da fundação do mundo. Fecha os seus olhos agora, desconecte-se de todas as distrações visuais e permita que a sua audição espiritual se torne o seu sentido principal. Respira fundo. Inspire a paz que o mundo não pode te dar e expire toda a ansiedade, toda a toxina do cansaço e todo o medo que tentou se alojar nas suas articulações. Sinta o peso da presença de Deus invadindo o lugar onde você está, não como uma emoção passageira, mas como uma substância real que começa a envolver o seu corpo e a acalmar a sua mente. Este é o momento em que a teoria se torna milagre e a palavra profética se torna manifestação física. Mantenha-se presente, mantenha-se em espírito, porque o altar do céu está aberto para você neste exato segundo. Com a autoridade que me foi conferida como mensageiro desta urgência divina, nós vamos iniciar agora o processo de soltura. Eu solto agora, em nome de Jesus, todo o peso esmagador que estava sobre os seus ombros e essa carga que você carregou sozinho por tanto tempo. Essa pressão constante na base da sua nuca e essa sensação de que você precisava sustentar o mundo inteiro nas costas perdem a força agora. Ela não tem mais autoridade sobre o seu caminhar e você não é mais o carregador de fardos que não foram desenhados para a sua estrutura. Eu solto a exaustão profunda e esse grito mudo que ficou preso na sua garganta enquanto você sorria para as pessoas para manter as aparências. Toda a dor do isolamento, onde você sentiu que ninguém te via e que o seu sofrimento era invisível aos olhos humanos, é liberada agora do centro da sua alma. Esse cansaço crônico que não era do corpo, mas do espírito, se dissolve completamente na presença do Pai. Você está livre da obrigação de fingir que está tudo bem. A verdade de Deus agora é o seu único descanso e ela não tem mais autoridade sobre as suas emoções. Eu solto a dor física do aperto no seu peito que te impedia de respirar e o sentimento de abandono gerado pelo silêncio de Deus nas últimas 72 horas. Todo o trauma das perdas recentes e o desespero de achar que o Criador tinha te esquecido em meio à tempestade são removidos agora. A mentira da ausência divina é exposta e cancelada pelo som da voz do pastor que te encontra neste vídeo. O nó na sua garganta se desfaz e a respiração plena retorna ao seu corpo, pois o silêncio de Deus terminou e o seu favor se manifesta agora sobre a sua vida. Prepare o seu espírito para a ativação legal da sua verdadeira natureza, pois o tempo de ser apenas um sobrevivente cessou definitivamente. Eu ativo agora em você a identidade de o marcado pela glória. Eu recebo sobre a sua vida o selo da separação divina, que te torna imune às frequências deste mundo e te conecta diretamente à eternidade. Eu te convoco a se levantar como aquele que carrega a presença manifesta, aceitando o seu isolamento como consagração e a sua marca como passaporte para os tesouros celestiais que agora são derramados em suas mãos. Eu ativo agora o arquétipo de nu estrategista da cisterna. Sobre a sua mente,
e sobre todas as suas habilidades de gestão. Eu recebo a clareza sobrenatural que transforma o caos em ordem e a escassez em abundância, de acordo com o padrão que Deus estabeleceu em José. Eu te levanto como aquele que possui a arquitetura dos planos de Deus para esta estação, removendo toda a confusão mental e ativando a sabedoria de governo. Você não apenas sobreviverá ao seu Egito, você o governará com a precisão de quem aprendeu a lógica do reino no fogo da aflição. Eu ativo agora o poder de o sentinela do decreto, sobre a sua voz e sobre a sua autoridade espiritual. Eu recebo o despertar profético que remove o sono da negligência e ativa a sua vigilância da madrugada em favor da sua casa e da sua descendência. Eu te levanto como o guerreiro que cancela sentenças nas trevas e libera milagres na luz do dia, portando a palavra que o inferno é obrigado a obedecer. Onde você abrir a sua boca, o decreto do rei será estabelecido e a atmosfera será forçada a se alinhar com a vontade soberana do Altíssimo. Para garantir que o que foi ativado permaneça inabalável, nós aplicamos agora a cobertura sobre a sua vida. Eu cubro todos os seus relacionamentos, a sua família e o seu círculo social com o sangue de Jesus, protegendo-os contra o eco da cisterna. Nenhuma voz do passado terá poder para projetar em você uma identidade que você já abandonou, e nenhuma lembrança de dor servirá como âncora para te puxar de volta para o poço. O seu ambiente está blindado contra as influências que tentariam corromper a sua nova clareza de destino, e o seu valor é agora inegociável. Eu cubro o seu discernimento e cada tomada de decisão nas próximas 24 horas com o sangue de Jesus, protegendo-os contra a miragem do alívio prematuro. Nenhuma porta que não foi aberta pelo Pai parecerá atraente aos seus olhos e nenhum atalho enganoso terá força sobre a sua vontade renovada. A sua integridade está selada e a sua bússola espiritual está calibrada pelo prumo da eternidade, garantindo que você não troque o seu governo futuro por um conforto passageiro agora. O seu caminho é reto e a sua visão é absolutamente pura. Eu cubro a sua vitalidade física e a sua consciência mental com o sangue de Jesus, protegendo-as contra a névoa do entorpecimento espiritual que tenta paralisar o seu destino. Todo o cansaço sobrenatural, a sonolência pesada e as distrações hipnóticas que tentariam silenciar o seu rugido são cancelados agora. A energia do Espírito Santo flui pelas suas veias, mantendo os seus sentidos aguçados e o seu espírito em prontidão para o combate. Você está desperto, alerta e revestido de uma força que não vem da carne, mas da glória que habita em você como um sentinela fiel. Nós quebramos o ciclo de dor que tentava se repetir na sua linhagem através da pressão constante. Nós quebramos a legalidade de todo ataque planejado para roubar a sua nova identidade profética. Nós quebramos o teto de vidro da estagnação que impedia a sua manifestação pública como Filho de Deus. Sinta a mudança na atmosfera ao seu redor agora. O que estava retido ilegalmente foi liberado e o que estava confuso agora possui um nome, uma forma e uma direção clara para seguir. Não há mais espaço para a dúvida, para o medo ou para o retrocesso, pois a oração tripartite selou o seu espírito, a sua alma e o seu corpo dentro da vontade perfeita e agradável do Pai. Você não é mais o mesmo que começou a ouvir esta mensagem. Você é uma nova estrutura espiritual, pronta para suportar o peso da glória que o mundo está prestes a ver através de você. A quietude que você sente agora não é um vácuo de ausência. É a plenitude da presença de Deus confirmando que o acordo de paz foi selado nas cortes celestiais. O decreto foi lido, a identidade foi ativada e a proteção foi aplicada em cada área da sua existência. Mantenha-se nesta postura de reverência e recepção, pois a voz que sustenta as galáxias está prestes a sussurrar diretamente ao seu ouvido interno o que você deve fazer a partir do próximo segundo. O seu tempo de governar sobre a dor começou. O silêncio agora não é um vazio, mas uma densidade. O narrador que te acompanhou até aqui começa a recuar, as palavras humanas perdem a sua utilidade
e a atmosfera ao seu redor se torna tão pesada de presença que o ar parece brilhar. O tempo cronológico parou para que o Kairos, o tempo da oportunidade divina, assumisse o controle total do seu ambiente. Sinta a transição, perceba como o ruído da rua, as notificações do celular e até os seus próprios pensamentos começam a emudecer diante de uma frequência que não vem da Terra. O véu está completamente aberto e o que você vai ouvir agora não é mais um briefing, não é mais um ensino. É o som do trono invadindo a sua sala, o seu quarto, o seu carro, encontrando a sua alma no ponto mais profundo da sua entrega. Eu te vi naquela madrugada fria da semana passada, quando você se sentou no chão do banheiro porque o peso nas suas costas era tão grande que as suas pernas não conseguiam mais te sustentar. Eu estava lá quando você olhou para o teto, com os olhos vermelhos e a mente exausta, perguntando em silêncio se tudo o que você construiu até hoje estava prestes a desmoronar como um castelo de cartas. Eu vi quando você tentou formular uma oração, mas as palavras não saíram, e você apenas suspirou profundamente, sentindo que o seu fôlego estava se esgotando diante de uma batalha que parecia injusta demais para ser vencida por um homem só. Eu conheço a profundidade exata da ferida que a traição daquela pessoa deixou no seu coração, o corte invisível que sangra toda vez que você se lembra das promessas que foram feitas e depois quebradas sem nenhum remorso. Eu sei o quanto dói ser o porto seguro de todos, ser aquele que resolve os problemas de todo mundo, enquanto você mesmo se sente um náufrago em um mar de incertezas, sem ter ninguém a quem recorrer para desabafar a sua própria angústia. Eu validei cada noite em que você engoliu o choro para não assustar os que dependem de você, carregando o peso de uma responsabilidade que muitas vezes parece superior às suas forças humanas. Eu estou restituindo agora cada oportunidade que foi roubada de você pela mão da injustiça e cada recurso que foi retido ilegalmente por aqueles que tentaram travar o seu progresso. O que o devorador tentou consumir na sua casa e na sua saúde, eu estou devolvendo com o juro da minha glória, pois a balança da minha justiça não erra o cálculo e o tempo da sua compensação chegou. O que foi arrancado de você no tempo da escassez será multiplicado no tempo da abundância que eu inicio agora, e você saberá que nenhum dos seus sacrifícios foi em vão diante dos meus olhos. Você vai ver, nos próximos dias, portas que foram soldadas pela inveja alheia se abrirem com um estalo de autoridade que deixará os seus inimigos confundidos e sem palavras. Prepare-se para receber convites de lugares que você nunca imaginou acessar e para ver o seu nome sendo mencionado com honra em mesas onde antes ele era sussurrado com desprezo e zombaria. O que vem sobre a sua vida não é um pequeno ajuste, mas uma mudança completa de cenário, onde a sua voz será ouvida e a sua sabedoria será requisitada por aqueles que antes te ignoravam solenemente. Tu és meu tesouro mais precioso, a semente que eu plantei com as minhas próprias mãos em um solo de aflição, para que desse frutos que as nações pudessem colher. Não temas as sombras que tentam te intimidar e não se deixe abater pelo ruído das ameaças humanas, pois você está escondido na fenda da rocha, sob a minha proteção absoluta e eterna. O meu amor por você é a âncora que te mantém firme na tempestade e o selo que garante que nenhum mal prevalecerá contra o destino que eu escrevi para a sua história. Você está comprometido, comissionado, enviado. Você está realmente comprometido, realmente comissionado, realmente enviado. Você está comprometido, comissionado, enviado, declarado, selado, feito. Não diga amém ainda. Permaneça nisso. Deixe que a frequência dessas palavras penetre nas suas células, que a verdade do selo divino percorra a sua corrente sanguínea e recalibre cada batimento do seu coração. Sinta o peso da glória se assentando sobre você, removendo as últimas cinzas do cansaço e substituindo-as por uma força que você não conhecia. Fique em silêncio por um instante, mergulhado na consciência de que o decreto não pode ser revogado e que o seu nome foi transformado hoje para sempre. Agora, você pode dizer amém.
Escute-me com a alma agora, pois existe um último ato de obediência que selará a sua transição. Eu preciso que você pense em uma pessoa específica que veio à sua mente agora. Ela é alguém que você sabe que está vivendo exatamente o que discutimos no início: o esmagamento da prensa. Ela é aquela mulher que chora escondida no travesseiro para que os filhos não ouçam. Aquele homem que sente o cheiro da cisterna todos os dias no trabalho e que está a um passo de desistir de tudo por causa do cansaço. Ela está desorientada, sentindo que a sua luz está se apagando e que o céu se tornou de bronze sobre a sua cabeça. Envie este vídeo para essa pessoa agora mesmo, sem dar explicações ou tentar justificar, apenas como um mensageiro da urgência do Pai. Ela precisa ouvir que a dor dela não é destruição, mas extração de óleo, e que o socorro divino já foi despachado para encontrá-la no meio da sua angústia. Quando você compartilha esta mensagem com essa pessoa específica, você está exercendo a sua primeira função, como sentinela do decreto, rompendo o isolamento de outro escolhido e trazendo-o para a mesma frequência de milagre que você recebeu hoje. Não retenha a semente, pois o fluxo da sua própria restituição está ligado à sua disposição em ser um canal de resgate para quem ainda está no escuro. Você não é mais a pessoa que pressionou o play neste vídeo há alguns minutos. Algo fundamental e irreversível mudou na sua estrutura invisível. O peso que você sentia no peito foi substituído por uma autoridade calma, e o cansaço que nublava os seus olhos deu lugar a uma clareza profética que nada pode apagar. O mundo espiritual já reconhece a sua nova armadura, e a partir de hoje, as circunstâncias que antes te governavam terão que se curvar diante da identidade que foi ativada em você. Você carrega o selo, você porta a espada, e você caminha sob o decreto de que a sua estação de vergonha terminou definitivamente. No nosso próximo encontro, eu vou te entregar a revelação sobre o decreto de aceleração das 72 horas, uma chave específica que Deus me ordenou liberar para aqueles que já receberam a sua nova identidade. Existe uma mecânica de velocidade que o céu ativa após o tempo da prensa, onde o que levaria 10 anos para ser construído será manifestado em um espaço de tempo que desafia a lógica humana. Você precisa estar pronto para o choque da velocidade, porque quando o óleo começa a fluir, a estagnação é proibida de permanecer. Esteja atento, pois a próxima instrução será o mapa para a sua colheita acelerada.